Oi, pessoal! Vamos abordar aqui a primeira parte da solução dos exercícios propostos sobre transformações lineares, que envolve a definição e exemplos. Considerando que a transferência de arquivos de um banco de dados para um pendrive é dada pela relação S de t igual a 5t mais 45, onde o tamanho dos arquivos S, medido em megabytes, é definido em relação ao tempo t, medido em segundos, vamos iniciar identificando quem são os conjuntos V e W dessa relação S, que toma elementos de V e os transforma em elementos de W. Como a relação S toma valores para t, que representa o tempo, então t é um número real, logo V é igual a R. Aplicando esse número real na expressão 5t mais 45, obteremos como resultado também um número real, logo W é igual a R, também é o conjunto dos números reais. Trabalhando agora com a fórmula da relação S, podemos determinar, no início da transferência de dados, quantos megabytes de arquivos já havia no pendrive. Como no momento inicial t igual a zero e o tempo é nulo, então, substituindo na expressão de S, t por zero, obteremos 5 vezes 0 mais 45, que é igual a 45. Assim, já havia 45 megabytes de arquivos no pendrive. Após 5 segundos, quantos megabytes foram adicionados ao pendrive e qual o tamanho total obtido? Agora, como t igual a 5, calculamos S de 5 é igual a 5 vezes 5 mais 45, que resulta em 25 mais 45, de onde observamos que foram adicionados 25 megabytes, totalizando 70 no pendrive. Agora, após 10 segundos, quantos megabytes foram adicionados ao pendrive e qual o tamanho total obtido? Como t é igual a 10, então substituindo na função S de 10 fica igual a 5 vezes 10 mais 45. Obteremos 50 mais 45 igual a 90, que nos indica que foram adicionados 50 megabytes, totalizando 95. Agora, pensando em termos de transformação linear, será que se verifica o resultado que S em 15 segundos é igual ao resultado de S mais 5 mais S de 10? Calculando S de 15, teremos 5 vezes o 15 mais 45, que é igual a 75 mais 45, que resulta 120 megabytes. Agora, observando os resultados dos itens anteriores, temos que S de 5 mais S de 10 é igual a 70 mais 90, que resulta em 165 megabytes. Resultado diferente de S de 15. Logo, S de 15 é diferente de somar S de 5 mais S de 10. Com isso, podemos responder a questão do item F, se S é uma transformação linear. No item anterior, obtivemos que S de 15 é diferente de S de 5 mais S de 10. Logo, o que mostra que S de A mais B é diferente de S de A mais S de B. Logo, essa transformação não é linear. No exercício 2, vamos verificar se T, que toma elementos do espaço R3, que são triplas ordenadas, e as transforma em elementos do R2, que são pontos do plano, é uma transformação linear. Para verificarmos se T, que vai de V em W, é uma transformação linear, devemos verificar se as duas condições são satisfeitas, se U preserva a soma de dois elementos U e V, e se preserva a multiplicação por escalar. Para verificar se essas duas propriedades são satisfeitas,
Consideraremos um escalar k real e escreveremos dois vetores do R3, U com coordenadas x1, y1, z1 e V com coordenadas x2, y2, z2 e calculamos as expressões apresentadas nas duas equações acima. Calculando inicialmente a transformação aplicada à soma de U e V, somamos de forma usual os dois vetores. Para aplicar a transformação, observemos que devemos tomar a primeira coordenada e somar 1. Obtemos, assim, x1 mais x2 mais 1. Para formar a segunda coordenada, olhamos novamente para a expressão da transformação e observamos que devemos somar a segunda coordenada com a terceira. Obteremos, assim, y1 mais y2 mais z1 mais z2. Calculando agora os termos que aparecem no lado direito da equação, substituímos as coordenadas du e dv e aplicamos primeiro a transformação no ponto x1, y1, z1, obtendo x1 mais 1 na primeira coordenada e y1 mais z1 na segunda. Aplicando a transformação no ponto x2, y2, z2, obtemos x2 mais 1 na primeira coordenada e y2 mais z2 na segunda coordenada. Agora, somando esses dois vetores, observamos que, somando a primeira coordenada x1 mais 1 com x2 mais 1, obteremos x1 mais x2 mais 2. E somando as segundas coordenadas, obteremos y1 mais y2 mais z1 mais z2. Comparando esses dois resultados, observamos que obtivemos expressões diferentes, pois num temos x1 mais x2 mais 1 na primeira coordenada e no outro x1 mais x2 mais 2. Como obtivemos t de u mais v diferente de tu mais t de v, concluímos que t não é uma transformação linear. No exercício 3, temos uma transformação f definida pela expressão f aplicada em a, b, c e d é igual a mais d na primeira coordenada e b mais c na segunda. No item A, queremos identificar quais são os espaços vetoriais V e W que são da forma Rn. Observamos que os elementos de V são da forma A, B, C, D, quádruplas ordenadas. Logo, V é o R4. Os elementos de W são da forma A mais D e B mais C, duplas ou pares ordenados. Logo, W é o R2. Agora, para verificarmos se F é uma transformação linear, tomamos dois elementos do R4 e calculamos se F aplicada em U mais V é igual a F aplicada em U mais F aplicada em V. Aqui, podemos substituir as coordenadas de U e V nos dois lados da equação e ir trabalhando nos dois lados ao mesmo tempo. Ou calculamos separadamente esses dois termos e comparamos no final se ficaram iguais ou não. Trabalhando com a equação do lado esquerdo, após substituir as coordenadas de U e V, somamos e agora transformamos esse vetor do R4 num vetor do R2, aplicando a transformação, que soma A mais D na primeira coordenada, aqui então A mais 1, A1 mais A2 com D1 mais D2, e na segunda coordenada B mais C, obtendo B1 mais B2 mais C1 mais C2. Agora, vamos substituir o IV na outra expressão e aplicando a transformação em cada vetor, ficamos com uma soma de vetores do R2, que somados observamos ser igual ao resultado calculado anteriormente. Obtivemos, então, que F aplicada à soma de U mais V é igual à soma de F aplicada em U mais F aplicada em V.
Agora, vamos verificar se a multiplicação por escalar é preservada nessa transformação. Calculando separadamente cada um desses termos, primeiro multiplicamos k pelas coordenadas do vetor e, aplicando a transformada para obter um vetor do R2, obtemos kA1 mais kD1 na primeira coordenada e kB1 mais kC1 na segunda coordenada. Agora, calculando primeiro a transformada aplicada ao vetor U, obtemos o vetor do R2 com A1 mais D1 na primeira coordenada, B1 mais C1 na segunda coordenada. Multiplicando cada uma dessas coordenadas por K, observamos que o resultado é igual ao calculado na expressão de f de Ku. Assim, como obtivemos também a igualdade entre as duas expressões, concluímos que f é uma transformação linear. No exercício 4, temos uma transformação f que toma elementos de uma matriz de ordem 2 por 2 e os transforma em pares ordenados, de forma que a primeira coordenada é obtida multiplicando-se por 2 o elemento da primeira linha e primeira coluna, diminuindo o elemento da segunda linha e terceira coluna. E a segunda coordenada é formada somando-se o elemento da segunda linha e primeira coluna com o elemento da primeira linha e segunda coluna. Assim, observamos que os elementos pertencentes a V são matrizes de ordem 2 por 2. Logo, V é representado por M 2 por 2. Os elementos de W são pares ordenados. Logo, W é o espaço R2. Para verificarmos se f é uma transformação linear, inicialmente calcularemos f aplicada na soma U mais V e compararemos com f de U mais f de V, onde U e V serão duas matrizes genéricas de ordem 2 por 2. Assim, substituindo as matrizes U e V, somamos inicialmente as duas matrizes e com os elementos dessa matriz escrevemos o vetor do R2, resultado dessa transformação, obtendo na primeira coordenada 2A1 mais 2A2 menos D1 menos D2. E na segunda coordenada, C1 mais C2 mais B1 mais B2. Agora, trabalhando com a expressão f de U mais f de V, aplicamos a transformação na primeira matriz, obtendo o vetor de coordenadas 2A1 menos D1 e C1 mais B1. Aplicando agora a transformação na segunda matriz, transformamos no vetor de coordenadas 2A2 menos D2 e C2 mais B2. Somando esses dois vetores, observamos que obtivemos dois resultados iguais. Assim, comparando os resultados obtidos, concluímos que a transformação de U mais V é igual à transformação de U mais a transformação de V, ou seja, a transformação preserva a soma. Verificaremos agora se a transformação preserva a multiplicação por escalar, ou seja, se f aplicada à multiplicação de k por u é igual a k multiplicada a transformada de u, onde k é um escalar e u é uma matriz genérica de ordem 2 por 2. Então, a matriz U multiplicada cada um de seus elementos por K e transformamos no vetor do R2, seguindo a relação definida para a transformação F. Calculando agora, primeiro a transformação de U e depois multiplicando K as coordenadas desse vetor, observamos que nos dois casos obtivemos o mesmo resultado. Assim, comparando os resultados obtidos, concluímos que a transformada de Ku é igual a K vezes a transformada de U. Como as duas propriedades são satisfeitas, então f é uma transformação linear. No último item desse exercício, vamos então aplicar a transformada f,
num elemento específico do conjunto das matrizes de ordem 2 por 2, que é a matriz de elementos -1, 0, 2 e 5. Para transformar essa matriz num vetor do R2, seguiremos a definição de F, que nos diz que devemos multiplicar por 2 o primeiro elemento da primeira coluna, nesse caso, -1, e diminuir do elemento da segunda linha e segunda coluna, que neste caso é 5. Para formar a segunda coordenada, somaremos os elementos que estão na mesma posição de C e B, indicados na expressão da transformação, que neste caso são 2 e 0. Obtemos assim o vetor do R2 de coordenadas -7 e 2. Com estes exercícios, trabalhamos então a definição de transformação linear e alguns exemplos. Revise os conteúdos apresentados e bom estudo!